neurologista pediátrico aqui do Hospital Pequeno Príncipe, vice-diretor técnico aqui da instituição, e hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante, que é exatamente a situação em que nós vivemos hoje no mundo praticamente, com relação aos casos de H3N2 e os casos de Covid pediátrico. Antes de tirar as dúvidas das perguntas que vocês nos mandaram, eu vou abordar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas infecções para facilitar o entendimento e o diagnóstico dessas infecções quando forem necessários. No primeiro momento, eu quero alertar vocês que estão nos assistindo para que as crianças, principalmente as crianças, quando elas tiverem um sintoma que caracterize uma síndrome gripal, então uma coriza, uma tosse, uma irritação na garganta, dor pelo corpo, a automedicação ela é uma situação que pode tardar o diagnóstico da doença. Então, nesses casos, é extremamente importante que você entre em contato com o seu pediatra para que ele possa lhe orientar corretamente, realizar o exame físico dessa criança e poder medicá-la baseado no quadro e no diagnóstico que ela vem apresentar. Hoje, nós vivenciamos uma epidemia de dois vírus, o H3N2 e o Covid. Então, o que pode diferenciar cada uma delas? Os sintomas do H3N2 e do Covid, eles são muito parecidos, o que faz com que muitas vezes o diagnóstico seja feito baseado no exame, aquele exame da secreção nasal ou da saliva que você coleta nos laboratórios ou nos hospitais que tem pronto atendimento. Basicamente, as duas infecções, elas fazem quadros de coriza, de irritação na garganta, dor para deglutir, dor pelo corpo. E o que chama muita atenção, que pode ser um fator que diferencie o H3N2 do Covid pediátrico, é a febre. Especificamente, com relação à cepa Ômicron, nós temos uma febre baixa e às vezes até a ausência dela, num quadro que tende a ser um pouco mais arrastado. No caso do H3N2, nós temos uma situação onde a febre ela tende a ser mais alta e o quadro é mais súbito. Então são dois detalhes de sintomatologia clínica que podem ajudar. Por que é importante isso? Porque especificamente na infecção pela influenza, que é o H3N2, você pode, até 72 horas do início dos sintomas, iniciar com antiviral, que é o Zeltamivir, e com isso tentar evitar uma evolução pior da doença. Hoje, o estado do Paraná, ele ainda não registrou óbito pelo H3N2 na população pediátrica. Nós temos, segundo dados recentes da Secretaria Estadual de Saúde, 12 óbitos no estado em pacientes acima de 44 anos. Isso não significa que crianças não podem vir a complicar também. Então a gente também precisa ficar atento à população pediátrica com relação ao H3N2. É um vírus que hoje ele está circulando fora de época, então dezembro, verão, não é uma época de sazonalidade para o vírus influenza. Agora, muito se pergunta por que nós estamos tendo H3N2 justamente agora, no mês de dezembro, em época em que a gente tem calor. Então, uma das justificativas seria o fato de nós também não termos realizado ou atingido níveis suficientes da vacina da gripe no ano passado. Se nós formos pegar o ano de 2020, nós podemos observar que a campanha de vacinação foi um espetáculo. Por que ela foi boa? Porque muitas pessoas acreditavam na época que se vacinando contra a gripe estavam se protegendo contra o Covid. Não tem relação nenhuma uma vacina com a outra, mas isso fez com que muitas pessoas procurassem as unidades de saúde e realizassem a vacinação. Lógico, uma campanha que na época foi muito bem feita pelo Ministério da Saúde. Especificamente no ano de 2021, nós não tivemos uma campanha tão grande com relação à vacinação da gripe, e isso foi um dos motivos que, junto com a campanha da vacinação do Covid, fez com que a gripe ficasse em um segundo plano.
O fato de deixar a vacinação da gripe em segundo plano fez com que, né, nós não atingíssemos um número suficiente de vacinação para proteger a população de uma eventual volta aí do influenza. Esta cepa específica que está circulando agora, que é a cepa Darwin, que é uma mutação do influenza A, ela é uma cepa que especificamente a vacina contra a gripe que nós realizamos no ano passado, ela não protege. No entanto, a gente precisa fazer uma ressalva. Estudos recentes mostram que nesta vacina, na tríplice e na tetra, você tem a cepa Hong Kong, que ela poderia fazer uma imunização cruzada para o H3N2. Então, lógico que se você se vacinou e está tendo sintoma, você tem que ir ao médico para que ele possa fazer a avaliação e verificar se você está com esse vírus ou não. Agora, existem trabalhos que mostram sim que a vacina que foi feita no ano passado, ela pode dar uma imunidade cruzada para o H3N2. Então, hoje no estado do Paraná, nós temos a vacina aí disponível nas unidades de saúde. Quem de repente não fez a vacina pode fazer. Quem fez está, de certa forma, imunizado. Então, isso é um dado importante para a gente. E mais um detalhe, né? A vacina nova que vem, baseada na nova cepa influenza circulante, ela deve estar aí disponível, né, nas redes de vacinação, tanto pública quanto privada, a partir do mês de março, abril, sendo que as pessoas que forem fazer a vacina disponível agora, que é com relação às cepas que circularam anteriormente, elas precisam necessariamente ter um intervalo de 30 dias para realizar a vacina nova, caso ela chegue aí nesse intervalo de tempo. Então isso é extremamente importante. Então hoje o H3N2 ele circula também porque nós não atingimos os níveis adequados de vacinação da vacina contra a influenza no ano anterior. Especificamente com relação ao Covid, a situação ela muda muito com relação à cepa circulante. Só para vocês terem uma ideia, né, a cepa Omicron é uma cepa muito mais transmissível do que a Delta, que ainda prevalece no Brasil. Essa cepa Omicron, ela é uma cepa que o primeiro diagnóstico foi feito no dia 24 de novembro na África. Veja, no dia 30 de novembro nós já tínhamos casos no Brasil e dia 14 de dezembro nós já tínhamos casos aqui no estado do Paraná. Então vocês vejam a velocidade com que essa cepa se dissemina, né? No R0 superior a 5, então mostrando que a disseminação é muito grande. Agora, felizmente para nós, quando nós observamos a manifestação clínica desta cepa, seja, e eu quero acreditar que a gente possa estar tendo de repente uma cepa muito menos patogênica numa população que está se vacinando, porque os números eles mostram que os pacientes internados hoje eles são na sua grande maioria em torno de 75% pessoas que não tomaram a vacina ou estão com o esquema incompleto, então mostrando que a vacina pode ser sim um fator que segura essa infecção para quadros mais graves, mas lógico, é uma cepa infinitamente mais transmissível. Então o cenário que nós nos encontramos hoje, onde nós temos a população de férias, né, reuniões de Natal, Ano Novo, praia, aglomeração, é sem dúvida nenhuma um fator de risco para que a gente possa ter a transmissibilidade desse vírus em escalas ainda muito maiores. Numa previsão que a gente pode fazer pela situação vacinal e pela situação que a gente vivencia hoje de férias escolares, a gente acredita que esse número ainda venha a aumentar nas próximas semanas. Então, hoje é importante esclarecer para você que está nos assistindo que a epidemia ela é declarada de 2 vírus que são importantes e que podem causar quadros graves na população: o H3N2 e o Covid. O H3N2 aí com a vacina do ano anterior, que pode caracterizar uma imunidade cruzada, né, para essa cepa Darwin, que é uma mutação do influenza A, e o Covid,
em que nós temos a vacina. Especificamente para a população pediátrica, o que eu quero esclarecer para vocês e que aí vai de encontro à grande quantidade de perguntas que nós temos aqui para responder para vocês, esclarecer a população. O Covid pediátrico, ele é proporcionalmente, quando nós comparamos com os casos de adulto, nós tivemos sim menor número de casos. A criança, ainda por teorias que a gente ainda não consegue explicar, ela foi menos afetada. No entanto, tem uma estatística que eu quero trazer para vocês e que reforça a necessidade da vacinação para a população pediátrica, é que o Brasil foi o país no mundo que mais teve óbito infantil. Então, eu acho que essa é uma estatística que reforça a necessidade da imunização. Uma vacina, sim, que mostrou a eficácia da população científica, da comunidade científica, no sentido de pesquisar e ter uma vacina pronta no período de 1 ano para uma doença que estava matando muitas pessoas e que hoje os números eles são inquestionáveis. Nós não temos pessoas vacinadas que estão evoluindo para óbito. Então, o esquema da vacina, das 2 doses com a dose de reforço, ele tem sido sim um fator importante. Tanto é que recentemente nós tivemos aí uma pesquisa publicada no The Lancet que mostrou que o esquema de vacinação completo ele diminui em 50 vezes a sua chance de mortalidade. Então, mostrando que a vacina é sim um fator importante para a prevenção da infecção pelo coronavírus. Com relação especificamente às crianças, uma pergunta que se faz com muita frequência para nós médicos, principalmente os infectologistas pediátricos, é que se deve vacinar ou não. Olha, a partir do momento que o Brasil foi um país que mais teve óbito no Covid, que o Covid é uma doença que faz muita miocardite, dezenas, centenas de vezes mais do que os poucos casos que foram registrados com relação à vacina vigente, que é a vacina da Pfizer. Então, existem alguns casos, sim, mas foram casos muito pequenos em termos de casuística, que fez com que a vacina se torne, sim, um fator seguro e com uma quantidade ínfima de efeitos colaterais. E quando nós falamos em efeitos colaterais, eu quero reforçar que as crianças que tiveram caso de miocardite pela vacina foram principalmente adolescentes, depois da segunda dose, 2 a 3 dias depois, e quadros reversíveis, o que não acontece com o Covid. O Covid ele faz quadro de miocardite, muitas vezes irreversível, e como a gente tem aí na literatura uma vasta publicação de casos inclusive que acabaram evoluindo a óbito. O Covid ele é uma doença grave. Nós temos crianças que tiveram quadro de diabetes desencadeado pelo quadro do Covid, crianças que tiveram quadro de encefalite, crianças que fizeram síndrome de Guillain-Barré e uma infinidade de quadros de pneumonia. Síndrome de Guillain-Barré, para quem está nos assistindo, é uma síndrome que faz uma diminuição da força muscular em caráter ascendente. Muitas vezes, quando não é feito o diagnóstico rápido, pode fazer até pausa respiratória e cursar com óbito. Então eu quero reforçar que o Brasil, por diversos fatores, é hoje o país no mundo que mais teve óbito pelo Covid pediátrico. Então, tudo que nós pudermos fazer para evitar que essa estatística triste nos marque ainda mais, nós devemos fazer. E o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar aglomeração e realização da vacina é sim hoje o que nós temos de seguro para evitar que as crianças se contaminem. A faixa etária que hoje está sendo vacinada e acima de 5 anos de idade, é uma faixa etária onde a vacina já tem trabalhos que mostram a sua segurança. Pós-vacina, o que nós podemos ter de efeito colateral é basicamente uma dor no local da aplicação, um pouco de mialgia, dor muscular, às vezes uma febre que pode aparecer, mas sintomas que são na sua grande maioria das vezes temporários, e em 72 horas tendem a desaparecer e fazem com que você ainda adquira a sua proteção contra o coronavírus.
Então, a vacina ela é necessária e a vacina ela é segura, sim. Com relação ao escalonamento da vacina, lógico que se você tiver a vacina em grande escala disponível, todos podem ir na unidade de saúde e realizar a vacinação. O problema é que pela quantidade reduzida da vacina, nós temos que escalonar. E o que é escalonar? É estabelecer os grupos prioritários. Então, hoje é prioritário que se vacine, né? Então a gente tem que ficar muito atento às orientações da Secretaria Municipal de Saúde para ver quais são as crianças que devem se vacinar. E aqui, antes de ir para as perguntas, eu já quero dizer para vocês que pacientes com paralisia cerebral, pacientes com autismo, pacientes com síndrome genética devem sim estar aí como prioridade para a realização da vacina. O paciente com paralisia cerebral, principalmente porque pelo uso de anticonvulsivante, o que a gente viu na prática, nos óbitos que nós tivemos aqui no nosso hospital? O diagnóstico foi tardio, porque como são crianças que na grande maioria das vezes a medicação faz com que ela se torne hipersecretora, aquilo se faz se interpretar como normal e às vezes não é já o coronavírus fazendo infecção. Então a gente precisa ficar muito atento a essa população específica da paralisia cerebral. E o paciente autista, o paciente com síndrome de Down ou com outra síndrome genética, é principalmente pela dificuldade que a gente tem do uso da máscara nessas crianças, que é um fator de proteção. Então, esta faixa etária, ela precisa ser imunizada e especificamente esse grupo como prioridade para evitar que a gente tenha ainda mais infecções. Eu quero lembrar a vocês que aqui no nosso hospital nós tivemos uma casuística triste e preocupante, porque exatamente as crianças com paralisia cerebral, os pacientes com autismo e as crianças com síndrome genética foram sim crianças que tiveram maior número de complicações e que internaram mais. Por isso a nossa preocupação no primeiro momento também com essas crianças. Lembrando que é importante para proteger a criança que você pai, você mãe, você tio, avó que vive no ambiente domiciliar com ela, que você se proteja também. Nós tivemos dados aí da Secretaria em que nos assustam a baixa procura por parte de alguns pacientes com relação à regularização do seu calendário de vacinação. Então, com relação à segunda dose e com relação à necessidade da dose de reforço. As vacinas para crianças com menos de 5 anos, nós temos aí trabalhos sendo publicados, aí até promissores, com relação à Coronavac, que é uma vacina aí de vírus inativo, então uma vacina que também é segura e que a gente aguarda ansioso os resultados dessas pesquisas e a liberação aí da Anvisa para que a gente possa vacinar sim as crianças nesta faixa etária a partir dos 3 anos de idade. E conforme os trabalhos forem demonstrando, nós possamos ir descendo aí para as crianças com idade inferior a 3 anos. Então, quero fazer um reforço para vocês no sentido de que vacine seus filhos, a vacina é segura. Acredite nos mais de 6.000 trabalhos que tem publicados aí pela comunidade científica, mostrando que a vacina ela é segura e ela é junto com esses fatores de uso da máscara, higienização das mãos e evitar aglomeração, hoje as ferramentas que nós temos aí para controlar essas pandemias que nós estamos vivenciando hoje, do H3N2 e do coronavírus pediátrico, certo? Bom, eu termino aqui uma ligeira explanação e agora eu vou começar a responder as perguntas que vocês enviaram para nós aqui. Então, no primeiro momento quero esclarecer que a vacina ela não é experimental, ela é uma vacina segura. Quero lembrar também pelas perguntas que fizeram, se a vacina ela não é experimental, por que nós temos que ter a autorização ali dos pais para que na hora que a criança vá na unidade de saúde realizar a vacina, o pai tem que autorizar? Na verdade, esse é um procedimento que foi determinado pelo Ministério da Saúde e que ele não é validado pelos especialistas na área. Então é uma questão de norma do Ministério da Saúde, não uma necessidade que a gente vê
pelos trabalhos que a gente viu e pelo embasamento aí da comunidade científica. Então, é ordem governamental. As crianças com comorbidade, né, elas podem ser vacinadas? Devem ser vacinadas. Então, eu reforço aqui que a criança ela fica protegida a partir do momento em que você, pai, você, mãe, também tomou os cuidados necessários. Com relação aos efeitos colaterais, as vacinas, na sua grande maioria, elas têm os seus efeitos colaterais. É comum você ter dor, é comum você ter febre, é comum você ficar um pouco indisposto logo após vacinar. E a vacina contra o coronavírus, ela não é diferente. Ela é uma vacina que também pode ter esses mesmos efeitos colaterais. Especificamente com relação à miocardite, quando ela aparecer, o sintoma que pode aparecer, de repente, é uma taquicardia, um aumento da frequência respiratória. E aí, caso isso aconteça, e reforço para vocês que é muito raro, o paciente indo a uma unidade hospitalar, os médicos, os pediatras que fazem plantão, eles já estão até orientados com relação ao que pode ser feito. E a gente sabe que existem algumas medicações que você pode fazer para reverter o quadro. Mas reforço, a miocardite pós-vacina, ela é infinitamente menos comum do que a miocardite causada pelo coronavírus. A miocardite causada pelo coronavírus é dezenas, centenas de vezes maior do que a causada pela vacina. As medidas de prevenção, elas continuam importantes. Infelizmente, no final do ano, com as festas de Natal, Ano Novo, férias na praia, e aí não sei como a gente prevê o que possa vir a acontecer durante o Carnaval, né? A gente teme por uma situação ainda pior para os dois vírus, H3N2 e a cepa Ômicron. A gente vê aí na história da humanidade que as grandes epidemias, elas levaram uma média de 2 anos para passar. A própria gripe espanhola, em 1918, 1919, ela teve 3 ondas, sendo que a segunda onda foi muito pior. Então, a gente precisa ficar muito atento com essa cepa Ômicron, que é uma cepa extremamente transmissível e que faz com que a gente possa ter aí um aumento do número de casos significativo, mas lembrando, a grande maioria dos casos nesta cepa específica estão tratando em casa. Os casos que estão internando são casos de pacientes que não se vacinaram ou que estão com a vacinação incompleta. E aí entra a população pediátrica como uma preocupação para todos nós. Uma pergunta que veio aqui para a gente com relação à cirurgia em tempos de pandemia. Corre risco de ter o vírus? Olha, os hospitais, eles criaram protocolos e esses protocolos eles são extremamente importantes para tornar a cirurgia do seu filho, quando necessária, segura. Então, o que a gente deve ficar atento? Algumas cirurgias, como por exemplo cirurgias de caráter estético ou cirurgias que podem esperar, não tem necessidade de ser operado agora. Agora, a gente sabe que algumas crianças estão na fila há meses, há anos para operar. Então, se certifique que o hospital que seu filho vai ser operado, ele tem esses protocolos de segurança. O próprio Hospital Pequeno Príncipe criou rotinas, tanto para os pacientes na emergência de convênio, como na emergência de SUS, como nos ambulatórios de convênio e SUS das especialidades, como protocolos de entrada no hospital e protocolos de cirurgia, para que as crianças que necessitem de cirurgia, elas venham ao hospital com segurança, realizem esse procedimento e possam voltar para casa bem. A vacinação para as crianças que já pegaram Covid. Isso aqui é outra pergunta que fazem com bastante frequência no consultório, né? Meu filho já teve Covid, ele pode pegar de novo, ele pode tomar a vacina? Então veja, a infecção pelo coronavírus, à medida que nós temos observado cepas mutantes aparecerem, ela faz com que você possa sim ter uma imunidade por tempo determinado. E aí você pode vir a pegar Covid de novo. Nós temos pacientes que pegaram Covid 2 até 3 vezes. Então isso pode acontecer. Especificamente com relação à vacina,
a orientação que a gente tem feito para os pacientes é: se você teve infecção pelo coronavírus, você deve terminar o período da quarentena e contar 4 semanas. E 4 semanas depois, você deve então realizar a vacinação. Especificamente com relação à cepa Ômicron, nós temos alguns detalhes com relação ao isolamento. A gente sabe que o paciente totalmente assintomático, os protocolos eles mostram 5 dias como período de isolamento. Os pacientes com sintomas leves, 7 dias, desde que 24 horas antes ele esteja totalmente assintomático, sem uso de medicação, e os pacientes um pouco mais sintomáticos, 10 dias de quarentena. Então, baseado nesse quadro clínico, aí você terminou a quarentena, você conta 4 semanas e você poderia realizar a sua vacina, né? Por que a vacina da Pfizer foi escolhida para as crianças? Então, especificamente porque é hoje a vacina onde a gente tem mais estudos de segurança para essa faixa etária, né? E é necessário algum exame antes de fazer a vacina? Não tem necessidade de você fazer exame algum para realizar a vacina. O importante é você estar bem clinicamente e, caso você teve Covid, você esperar essas 4 semanas para realizar a vacina. Existem algumas perguntas aqui também que são bem interessantes. A primeira é com relação se o hospital vai vacinar as crianças. Então, lembrar que o Hospital Pequeno Príncipe ele tem um centro de imunização, né? Em situação pandêmica, essa vacina ela não é ainda disponível nas clínicas particulares. Ela, em situação de pandemia, a obrigação de disponibilizar essa vacina é na rede pública. Então, hoje, as vacinas elas são realizadas na rede pública, nas unidades básicas de saúde, nos centros de vacinação aí do governo, do município, como um todo. O hospital ele tem o centro de vacinas, mas para a vacinação contra o coronavírus não é o momento da gente ter ela disponível na rede privada, e sim na rede pública. Quando poderei vacinar meu filho? Olha, eu gostaria que você pudesse vacinar seu filho já, que você já estivesse na unidade de saúde lá com ele na fila para poder realizar a vacina. Mas lembre que existe um protocolo, né? Nós não estamos abrindo para toda a população pediátrica. Existe uma escala que está sendo feita exatamente como foi feito para os adultos. Então, um escalonamento. Nós temos aí a faixa etária pediátrica, dos 11 anos sendo feita, e aí você obedeça conforme as regras da Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade. Uma pergunta frequente, crianças com comorbidade, elas podem ser vacinadas? Sim, as crianças com comorbidade, elas devem ser vacinadas, É uma proteção. E lembro mais, crianças com comorbidade devem ser vacinadas e os pais destas crianças devem estar com a vacina em dia também. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma observação para você, pai, que está nos assistindo. Na situação de pandemia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, baseada no relato dos pediatras, ela observou que existiu uma baixa procura pelas consultas de rotina nos consultórios pediátricos. Então eu quero lembrar a vocês que os consultórios médicos, eles estão orientados para que se tenham protocolos de segurança, evitando aglomeração na sala de espera, para que você possa manter o acompanhamento do seu filho nas consultas de puericultura. Outra situação também que nos preocupou foi o abandono das vacinas do Ministério da Saúde. Muitas crianças vindo ao consultório ou vindo ao hospital com atrasos significativos no calendário de vacinação. Então vejam, a cepa Ômicron ela é tão transmissível quanto o sarampo, que é uma das doenças infecciosas que mais transmite. E o sarampo tem vacina. Então nós não podemos expor a criança ainda a mais risco. Então, além do risco do coronavírus, ter o risco dessas outras doenças que são imunopreveníveis. E eu sempre lembro para os pais que são questionadores com relação à vacina, que a gente não tem vacina para doença que não mata. Então é extremamente importante vacinar. Então eu faço essa pausa aqui nas perguntas para reforçar a vocês
que nós devemos sim manter as consultas de rotina com o pediatra e ficar atento aos calendários de vacinação do seu filho, o calendário do Programa Nacional de Imunização e o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização. As vacinas podem trazer riscos ou sequelas às crianças? Olha, o Brasil ele está bem atrasado com relação à imunização das crianças. Se nós formos observar países na Ásia, na Europa e na própria América do Norte, são países que já estão mais adiantados. Então, nós não vemos nesses países que estão muito à nossa frente e nos trabalhos que foram publicados especificamente pela vacina da Pfizer e nos estudos que estão sendo compilados da vacina Coronavac, efeitos colaterais graves ou sequelas nas crianças que estão realizando a vacina, o que faz com que as duas sejam extremamente eficazes, né, com relação à proteção da doença e seguras com relação aos efeitos colaterais. Aqui porque é necessário a assinatura de consentimento dos pais para vacinar as crianças, já que outras vacinas não precisam, é exatamente pelo motivo que eu conversei com vocês. Essa vacina ela vem com caráter emergencial e é uma solicitação do Ministério da Saúde que não é validado pela grande maioria, se não a totalidade dos especialistas na área. Minha filha tem problemas renais, ela pode tomar a vacina? Deve tomar a vacina. A vacina, eu volto a dizer, se nós tivéssemos em quantidade disponível, todas as crianças poderiam estar indo à unidade de saúde e realizar a vacina já. Como nós não temos em quantidade suficiente, nós precisamos então escalonar. E aí tem o escalonamento por idade e escalonamento por grupo de risco. Se seu filho tem comorbidade, ele deve sim fazer a vacina o quanto antes. Criança que faz uso de imunoglobulina tem chances de contrair o vírus? Veja, imunoglobulina é uma medicação, né, que você faz para crianças que têm imunodeficiência. Então, a contraindicação de tempo de espera para fazer qualquer vacina, quando você faz imunoglobulina, são as vacinas de vírus vivo, né, que não é o caso nem da Coronavac, nem da Pfizer. Então, pode fazer sem problema nenhum. Vacina em crianças com alteração genética tem contraindicação, já que a vacina é modificada? Não tem. Todos os estudos publicados pela vacina Pfizer, eles não mostram contraindicação nem a possibilidade de algum efeito diferente nas crianças que têm doença genética. Então, sem problema, deve fazer. E eu volto a lembrar o que eu comentei no início dessa live, que é a importância da síndrome genética do paciente autista e do paciente com paralisia cerebral estar aí realizando a vacina como um primeiro grupo, já que nós temos aí esse grupo como sendo bastante afetado pelo coronavírus. Sobre a inclusão dos estudos da vacina sendo em 2026, vale visitar mesmo assim? Conclusão de estudos, olha, vale fazer sem problema nenhum, né? Eu volto a dizer que a vacina ela é segura e a gente deve fazer. Olha, a grande maioria das perguntas que chegam para a gente aqui é com relação se a vacina é segura ou não. Eu acho que a gente tem que ter um dado aqui importante. Existem muitas notícias falsas, muitas fake news com relação à vacina do coronavírus. Isso é um desserviço que a gente faz aqui no Brasil com relação à proteção das crianças. Então, eu acho que a gente deve ficar atento à publicação científica segura, aos nomes de referência nessa área que nós temos aí no Brasil e acreditar sim em realizar a vacina. Ficar questionando a eficácia da vacina, que a vacina faz isso, que a vacina faz aquilo, eu acho que é um desserviço que a gente está fazendo hoje para o controle epidemiológico dessa doença. Com relação à imunização cruzada, o que isso significa, que eu conversei com relação à vacina da gripe para o H3N2 e teve uma ouvinte nossa que fez essa pergunta. Quando você faz a vacina, você tem a vacina trivalente e a quadrivalente. Então, para 4 cepas, que são aquelas cepas que estavam circulando aí no ano anterior e que foi feita a vacina e que nós tomamos. Especificamente, por substâncias que nós temos no capsídeo do vírus, no envoltório do vírus, pode ser que
esta vacina ela proteja contra outras cepas mutantes. De repente, se dentro desse envoltório, nessa capa do vírus, nós temos substâncias semelhantes. Então, substâncias semelhantes para este vírus da vacina e substâncias semelhantes para essas cepas mutantes. Então, existem estudos que mostram que para a vacina do ano passado que nós tomamos, nós temos ali sim uma determinada cepa que pode fazer imunização cruzada com H3N2. Então, valeu a pena tomar a vacina no ano passado? Valeu. Vale a pena fazer a vacina anualmente? Sim, temos que fazer. O influenza já deixou de ser aquele vírus mais bobinho, aquele vírus que fazia só uma coriza, uma tosse que a gente passava bem. Hoje nós temos pacientes internados, nós temos pacientes que foram a óbito, nós já tivemos no H1N1 crianças que foram a óbito por essa gripe, e volto a dizer para vocês, é uma doença imunoprevenível. É muito triste para nós médicos quando nós temos um paciente grave aqui no hospital e que a criança foi a óbito por uma doença que tem vacina. Então é muito triste isso, você chegar para um pai e ele descobrir depois que se ele tivesse vacinado seu filho, ele poderia não ter ido a óbito. Então eu reforço a vocês, as vacinas que nós temos aí são vacinas seguras e que devem ser feitas. O próximo passo após essa etapa de vacinação contra o Covid vai ser incluída a criança de 6 meses a 4 anos. Olha, essa faixa etária de 6 meses a 4 anos, ela depende do quê? Depende dos trabalhos que vão ser enviados para a Anvisa, tanto da Pfizer como da Coronavac, que são as duas que estão mais adiantadas, e da análise de segurança. Feita essa análise, aí sim nós teríamos a disponibilização dessa vacina para essa faixa etária. Voltando a lembrar os pais, não coloque somente a vacina como um fator único para a proteção desse vírus. Nós estamos vivendo uma pandemia, um vírus circulante, onde no mundo a situação de controle da pandemia, os pacientes sempre perguntam, quando que a pandemia vai passar? Então veja, para que a pandemia passe, eu preciso que pelo menos a população mundial, nos países de maneira uniforme, tenha 80% da população vacinada. Veja, o Brasil ele está dando um exemplo com relação à vacinação. Por mais que a gente tenha campanhas aí anti-vacina, o Brasil é um país que está vacinando a sua população. Nós temos detalhes de gente que não está indo fazer a segunda dose ou não fez a dose de reforço, mas nós estamos aí com a vacina disponível para ser feita. Problemas são países onde essa vacina não está sendo disponível. E aí nós temos países, por exemplo, na África, onde a taxa de imunização está em torno de 6%. E aí eu volto a lembrar o que eu falei no início da nossa live. A cepa Ômicron foi identificada pela primeira vez no dia 24 na África, dia 30 já estava no Brasil e dia 14 de dezembro aqui no Paraná. Então, enquanto nós não tivermos essa uniformidade, os cuidados devem ser mantidos. E aí eu retorno para a pergunta aqui da nossa ouvinte de paciente de 6 meses a 4 anos, até nós termos vacinas liberadas para essa faixa etária, cabe a você, pai, a você, mãe, se cuidar também para não levar o vírus para casa e não expor seu filho ainda mais. Aí sempre tem perguntas com relação ao retorno às atividades escolares. Numa situação de pandemia, o retorno às atividades escolares ele está vinculado principalmente à taxa epidemiológica de circulação do vírus. Eu quero relembrar que as crianças já foram muito punidas com o fechamento das escolas. O Brasil, além de ser o país que mais teve óbito por Covid pediátrico, é o país também que mais tempo deixou a escola fechada. Então nós estamos punindo muito nossas crianças quando nós observamos esses dois dados estatísticos. Então nós precisamos sim alertar as escolas para que os protocolos de segurança eles sejam mantidos, com relação ao número de alunos na sala, aos equipamentos de proteção individual para professores e alunos, ao uso de álcool gel, para que a gente possa assim ter um retorno seguro às atividades escolares. Neste momento, eu dependo dos dados epidemiológicos e dependo também do aumento da velocidade de imunização das crianças contra o Covid-19. Nós temos aí uma campanha de vacinação do Ministério da Saúde
que também é lenta. Então a gente precisa agilizar essa vacinação e precisa ficar atento aos dados epidemiológicos. A princípio, as aulas aí para início de fevereiro estão mantidas, mas reforço que esses são dois fatores importantes que nós temos que levar em consideração. E nós, particularmente, nós gostaríamos muito de manter as escolas aí em atividade, haja visto o prejuízo que as nossas crianças tiveram, não só de conteúdo, mas principalmente na saúde mental, que hoje é o que grita aí nos consultórios pediátricos, o quanto que essas crianças estão apresentando de distúrbios comportamentais exatamente por causa da ausência das atividades escolares. Os casos de miocardite em crianças que tomaram a vacina foram leves, então volto a dizer para vocês, foram uma porcentagem muito pequena, A doença COVID pediátrica ela faz muito mais miocardite do que a vacina fez muito poucos casos, o que fez com que eles fossem considerados até irrelevantes para considerar a vacina um problema a ser feito. Então, como o número de casos foi muito pequeno e ela é reversível, a vacina é segura sim. Há algum exame que possa ser feito para detectar se a pessoa teve Covid mesmo já vacinada? Aqui existem vários exames que a gente muitas vezes acaba não fazendo, porque a gente sabe que existem pessoas que podem ter Covid e não produzir anticorpo, E o exame que vai avaliar se você produziu anticorpo pela vacina é um exame específico que é feito em laboratório, então não é muitas vezes esse exame que você tem em laboratórios comuns. Então faça a vacina, acredite nela e continue se cuidando. Por que é necessário manter as medidas de prevenção, uso de máscara, higiene das mãos, o distanciamento, mesmo após a vacinação? Exatamente pelos motivos que eu comentei anteriormente com vocês. A gente ainda tem o vírus circulante e a gente precisa ter uma queda substancial no número para que a gente possa, de repente, começar a flexibilizar algumas coisas, como, por exemplo, o uso da máscara em ambientes abertos, em ambientes fechados, ambientes abertos. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, porque a gente depende desse painel situacional imunológico que a gente vivencia. Recém-nascido tem imunidade contra a Covid-19, mãe com 2 vacinas? Olha, essa é uma pergunta que existem muitos trabalhos que ainda estão sendo realizados. Mães vacinadas ou mães que tiveram Covid, por quanto tempo elas transmitem o anticorpo para o bebê? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, só para mostrar da importância das consultas de rotina e da vacinação do recém-nascido. A gente tem aí disponível, orientado pela rede pública e privada, a necessidade da vacina contra a coqueluche para as mães, que estão aí para ter o bebê. Essa vacina, ela dá uma proteção para a criança, principalmente nos primeiros 2 meses, que é onde a coqueluche pode vir a matar a criança. Quanto menor a criança, mais chance disso acontecer. Então, nos primeiros meses de vida, a gente sabe que isso acontece, mas também a gente sabe, e aí volto a falar do Covid, que uma infecção em recém-nascido, ela tende a ser mais grave, como foi na nossa casuística aqui no hospital. A maioria das crianças que tiveram infecção por coronavírus e desenvolveram miocardite são crianças com menos de 6 meses de vida. Então, mostrando o cuidado que se deve ter nessa faixa etária pediátrica. O número de casos aqui ele foi tão grande que nós sentimos a necessidade de realizar um ambulatório específico para o acompanhamento dessas crianças com o setor de eletrofisiologia aqui do hospital. Então, o fato da mãe ter vacina pode sim dar uma imunidade temporária por curto período de tempo para a criança, mas os estudos ainda eles não mostraram por quanto tempo isso acontece. E não são para todas as mães, para todas as crianças que isso acontece também, então a necessidade de se cuidar se mantém. É possível que tenhamos no futuro uma vacina de gripe junto com a Covid-19? Olha, a indústria de vacina, ela realmente é no mundo um exemplo para nós. Nós temos aí vacinas excelentes sendo disponíveis, vacinas que estão sendo produzidas num curto período de tempo, mostrando eficácia e segurança.
Então, muito se questiona com relação à rapidez da vacina do Covid, mas eu quero lembrar para vocês que a infecção pelo coronavírus, ela é uma infecção que ganhou notoriedade agora, mas a gente já teve surtos isolados do Covid na Ásia em 2002, 2012, então desde essa época já se vem estudando vacina para o coronavírus. E quando veio a pandemia, esses estudos que vêm lá de 2002 foram utilizados. Então, assim, se fala em um ano, mas já se vem estudando proteção para o coronavírus há muito tempo. Então, falar que vai ter uma vacina para o influenza e para o coronavírus, eu quero acreditar que sim. Atualmente a gente ainda não tem essa perspectiva, mas na maneira como a indústria de imunização ela pesquisa, ela estuda possibilidades de imunização, eu acredito que no futuro próximo a gente possa ter sim. Depois de quanto tempo de contraído o Covid, as crianças podem ser vacinadas com relação à primeira dose? Então aqui eu volto a reafirmar o que a gente comentou anteriormente. Nós temos sim a necessidade de esperar 4 semanas depois da sua cura do coronavírus para a infecção, para a realização da vacina. Aqui, só para relembrar, com relação ao período de isolamento, então se você tem infecção por coronavírus e você está totalmente assintomático, seria 5 dias. Se você tem sintomas leves, e aí você tem irritação na garganta, tosse, tosse seca, uma febre, você deve esperar os 7 dias, sendo que 6 dias antes do 7º dia você está totalmente assintomático. Olha, aqui eu quero dar uma observação para vocês. Está sendo muito comum pacientes com secreção nasal, irritação na garganta, uma tosse, acharem que é um quadro alérgico, porque não estão fazendo febre e na verdade é o Covid. Então fique muito atento se você está tendo esse sintoma, porque já é a cepa Ômicron uma cepa muito mais transmissível. E se você com esses sintomas estiver circulando, você torna a pandemia ainda mais descontrolada sob o ponto de vista de transmissibilidade. Então fique muito atento se você está tendo esses sintomas, porque é muito comum e chama bastante atenção nessa cepa Ômicron o quadro de tosse, uma coriza, uma irritação na garganta e uma possibilidade de complicação em torno do 5º, 6º dia, mas uma altíssima transmissibilidade. E se você tem sintomas mais considerados, então uma tosse muito mais produtiva, mais febre, muito mais irritação na garganta, aí você obedecer o isolamento de 10 dias. Há quanto tempo é seguro aguardar ver se a febre persiste, no caso H3N2 para levar no PA? Então, boa pergunta. Existe uma dica que a gente costuma geralmente falar para os pais, que é qual é a necessidade de você levar no pronto-socorro. Então a gente sabe que o pronto-socorro é um ambiente muito cheio, é um ambiente que muitas vezes você corre o risco de levar o seu filho por uma determinada doença e lá ele acaba tendo contato com outra. Então a gente deve deixar o pronto-socorro, a cultura do pronto-socorro para as emergências. Nós devemos voltar a ter a cultura do consultório, para que você possa ligar para o seu pediatra, ele já conhece o seu filho, ele vai medicá-lo, ele vai acompanhar o tratamento do seu filho, porque muitas vezes no pronto-socorro ele medicou, liberou e o médico que está ali é um plantonista que não vai acompanhar a sua criança. Então, quando que você deve levar especificamente na febre? Você está com o seu filho tendo febre, você está tendo dificuldade em controlar a febre do seu filho, é um motivo de levá-lo ao pronto-socorro. Ou levá-lo ao consultório do seu pediatra. O pronto-socorro eu digo naquela situação da noite, onde você, não estou conseguindo controlar a febre, estou percebendo que ele está mais prostrado, mais caidinho, nessa situação eu vou levá-lo ao pronto-socorro. Fora isso, dê preferência sempre ao consultório médico. Ali você tem um profissional que já conhece seu filho e que mais vai fazer o acompanhamento da doença dele. Com relação ao H3N2, em situações de pandemia, a gente sabe que o vírus ele está circulando muito na população, a gente acaba não tendo disponibilidade de testes de influenza para fazer para todos,
Então, muitas vezes o médico, descartando que é um Covid e sabendo que é uma síndrome gripal, ele está autorizado sim a fazer o Oseltamivir, que é uma medicação que você faz de 12 em 12 horas, por um período de 5 dias, e você tem aí uma boa evolução da criança. Lembrando que é muito comum o H3N2 estar associado a quadro de infecção bacteriana. Então, por isso a importância do acompanhamento. Quando você tem somente o H3N2 e você começa com o Oseltamivir, geralmente em 24 a 48 horas a febre tende a desaparecer. A persistência da febre após esse período pode indicar a infecção bacteriana. E aí você tem a infecção do H3N2, mais a necessidade, usando o Oseltamivir, mais a necessidade do uso de antibiótico. E aqui eu quero reforçar para vocês que existe sim a possibilidade de você ter infecção pelo coronavírus e pelo influenza. Então você tem a flurona, então, que é uma associação da infecção do H3N2 pelo coronavírus. Qual é a clínica desses pacientes? Geralmente você tem febre, uma febre persistente, uma febre mais alta, com bastante secreção de via aérea superior. E na grande maioria das vezes, uma associação com pneumonia. Dificilmente um paciente com co-infecção de coronavírus com influenza vai estar tratando em casa. Os poucos casos que nós tivemos aqui no hospital, eles estão internados. É verdade que nos postos de vacinação tem um pediatra para observar a criança e liberar após 20 minutos? Olha, não tenho essa informação não. A gente sabe que em as unidades de saúde você não tem o pediatra e quem faz esse acompanhamento é o médico que está lá de plantão. No caso aqui até faço um reforço para vocês, da importância. Aqui vem uma campanha que a Sociedade Paranaense de Pediatria fez no ano passado, que é tenha um pediatra para chamar de seu. Tem aquele pediatra que conhece o seu filho, que acompanha o seu filho, que vai examinar ele com febre, vai dizer, olha, eu conheço ele, isso aqui é um quadro viral, não vai ficar usando antibiótico de maneira indiscriminada. Então eu acho muito importante você ter esse acompanhamento, ter um médico para conversar e acompanhar adequadamente a criança. Então, pediatria, criança é a área de atuação do pediatra. No caso de febre, como reação da vacina, pode medicar a criança? Sim. Geralmente é uma febre que você pode usar o antitérmico, e aqui até uma observação, um tempo atrás a gente acreditava que não deveria fazer antitérmico antes da realização de vacinas. Hoje a gente sabe que aquela criança que tende a fazer febrão antes de realizar a vacina, ela pode, 20 minutos antes de realizar a vacina, fazer, por exemplo, paracetamol para tentar reduzir aí os efeitos colaterais da febre. Quem tomou vacina contra H1N1 está mais protegido contra H3N2? Então, é o que eu falei para vocês. A vacina que nós fizemos ano passado protege. A gente está protegido sim. Só que, lógico, se você tiver sintoma do H3N2, procure atendimento médico, porque pode de repente acontecer de você já ter perdido a sua imunização e acabou pegando a infecção. Mas o que eu falei anteriormente, existem trabalhos que mostram que a vacina do ano passado faz uma reação cruzada de proteção contra o H3N2. Você não fez a vacina no ano passado e quer fazer, pode ir fazer agora. Só que lembre, essa vacina está relacionada às cepas que circularam. A vacina nova, aí que o Instituto Butantan já está produzindo para liberação para a gente aí final de março, começo de abril, é uma vacina que você vai ter que tomar de novo, mas vai ter que dar um intervalo de 30 dias. Exatamente, quem não tomou pode tomar agora. Quem não tomou e vai tomar agora, eu quero lembrar que já deveria ter tomado no ano passado. Então, quem não tomou a vacina no ano passado, deveria ter tomado, porque um dos fatores que está fazendo com que a gente tenha esse surto, essa epidemia, não é surto, uma epidemia do H3N2, é exatamente a não vacinação, a falha da cobertura da campanha de vacinação do ano passado. Existe alguma doença que não é recomendada a vacinação? Não, todas as doenças devem tomar a vacina sim. Se a pessoa for vacinada estando infectada pelo Covid, pode ter reação? Olha, não é indicação se você está com Covid de tomar a vacina.
porque o Covid ele já tem alguns efeitos colaterais, já tem sintomas, e se você tomar a vacina, você não sabe se é sintoma da vacina ou se é sintoma do coronavírus. Por esse motivo, nós devemos esperar as 4 semanas. Em caso de reinfecção infantil, a segunda vez é mais forte? Depende, né? A gente não tem como afirmar isso, porque a resposta da infecção pelo coronavírus, ela depende muito da resposta imunológica do teu organismo, né? Algumas pessoas têm infecção por coronavírus e fazem quadros totalmente assintomáticos, alguns fazem sintomas leves e outros sintomas graves, independente de ter comorbidade ou não. Então, hoje a gente sabe que existem muitos estudos genéticos que estão tentando esclarecer para a gente o porquê dessa diferenciação de sintomas de um paciente para outro, mas a gente acredita que a expressão genética de receptores para esse vírus seja a resposta para isso. Se em fevereiro tiver a vacina Coronavac, qual o senhor indica dar para a criança? Pfizer ou Coronavac? Olha, a melhor vacina para você dar para o seu filho ou para você tomar é a vacina disponível. Então, faça a vacina para o seu filho. Não fique esperando e se cuide, porque a doença ela é grave. Nós, infelizmente, tivemos aí notícias na imprensa que alardaram, né, e deram a falsa impressão de que criança não pega coronavírus, de que ninguém conhece criança que ficou doente por coronavírus e que criança não morre por coronavírus. Mentira! Criança ficou grave, criança morreu, criança transmitiu coronavírus. Então, a gente deve ficar muito atento a essas falsas notícias ou a essas notícias que não têm cunho científico nenhum e que mais atrapalham o controle da pandemia do que nos ajudam. A criança vacinada tem imunidade contra o Covid-19? Ela pode pegar o vírus? Sim, a criança vacinada ela tem imunidade e ela pode pegar coronavírus? Sim, pode. Ah, mas então o que adianta a vacina? Você tomando a vacina e adquirindo coronavírus, você não morre por coronavírus. Então a vacina ela protege contra a infecção pelo coronavírus, ela evita internamento e principalmente ela faz com que você que se infectou pós-vacina não venha aí a óbito. Então eu volto a falar o que eu falei anteriormente, a vacina ela é uma vacina que protege contra morte pelo coronavírus. A gente não tem relato de paciente vacinado corretamente que faleceu. Então eu acho que aí é a grande arma que a gente tem para combater o grupo anti-vacina, né? O Brasil foi um país que matou muita criança por coronavírus, nós perdemos familiares, né? Perdemos esposa, perderam pais, perderam avós por uma doença que tem vacina e que se os números de morte no Brasil foram tão altos foi porque também a gente teve atraso na liberação da vacina. Pacientes com tráqueo e sonda intubados por infecção do Covid podem se vacinar após 4 semanas? Sim. Independente da doença de base, você pode sim realizar esta vacina 4 semanas depois. Então, teve infecção por coronavírus, espera 4 semanas para poder realizar a vacinação. Principalmente por quê? Para não confundir sintoma. Não confundir sintoma do Covid e não confundir sintoma dos efeitos colaterais da vacina, que são transitórios e tendem a ser leves. Minha filha é cardíaca, tem algum risco se ela tomar vacina? Não tem risco nenhum. Ah, meu filho convulsiona com febre pós-vacina, posso fazer a vacina? Olha, se ele convulsiona com febre pós-vacina, faça o paracetamol 20 minutos antes da vacinação e pode vaciná-lo sem problema nenhum, tá bom? Eu volto a afirmar para vocês que a infecção por coronavírus ela é uma infecção imunoprevenível também para as formas graves. Então a vacina, junto com o uso da máscara, a higienização das mãos e o uso do álcool gel, é sim um fator importante para proteger contra essa doença. Nós estamos acabando a nossa live já, quase 1 hora de discussão aqui com vocês. Eu vou responder a última pergunta que mandaram para a gente agora.
Minha filha sempre faz reação edema local importante. Alguma recomendação com relação à vacina do Covid? Não. Faz a vacina e faz o controle do edema, que na grande maioria das vezes é dor. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, a todos que participaram, mandando perguntas, a você que está nos assistindo e querer deixar para vocês aqui como mensagem final a importância da manutenção dos cuidados epidemiológicos com relação à máscara, à higienização das mãos, evitar aglomeração e ficar atento ao calendário de vacinação. Essas dicas são, na verdade, hoje a arma que nós temos para o controle da pandemia, que eu quero acreditar acabe logo, mas para acabar depende de todos nós. Um forte abraço para vocês e espero que nós aqui do Pequeno Príncipe possam ter ajudado vocês a tirar as dúvidas com relação a essa situação que vivenciamos hoje. Um forte abraço.